Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Capítulo 7. A Sabedoria de Deus. Deus providenciou uma herança gloriosa para cada crente. Essa herança abrange domínio sobre todas as obras das trevas, incluindo pecado, doença, enfermidade e morte espiritual. Mas, para que possamos tirar proveito de nossa autoridade em Jesus e para que possamos ser bem-sucedidos contra as estratégias do diabo em todas as circunstâncias, os olhos do nosso entendimento espiritual precisam ser iluminados. A herança do crente em Cristo é a sabedoria de Deus e ela foi escondida por séculos até ser revelada através de Cristo Jesus. Abraçar essa verdade e andar na realidade da herança de Deus para nós, como santos, é a chave para tomar nosso lugar como igreja triunfante, reinando nesta vida. As riquezas da nossa herança são reveladas de forma mais completa no livro de Efésios do que em qualquer outro lugar na Bíblia. Os capítulos 1 e 3 são orações inspiradas pelo Espírito Santo, que se aplicam aos crentes em todo lugar, pois foram dadas pelo Espírito de Deus ao corpo de Cristo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, e, estando nele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, do 16 ao 23, com grifo nosso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, do 14 ao 21. Se você é crente, pode fazer essas orações por si mesmo, colocando eu e me, e meu, onde Paulo diz vós e vosso. Nessas orações, o Espírito Santo quer revelar aos crentes o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus. Vê Efésios 1,17. Qual é a sabedoria e o conhecimento que Deus quer revelar ao crente sobre Jesus Cristo? O Espírito Santo quer que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para entendermos a vitória completa de Jesus sobre Satanás no triunfo da cruz. Ele quer que entendamos o que significa para os crentes o fato de Jesus estar sentado nas alturas. A sabedoria e o conhecimento que o Espírito Santo quer nos revelar é que estar sentado com Cristo é um benefício da nossa redenção. Sentar-se com Cristo é uma posição de autoridade e triunfo sobre Satanás. Deus quer que vejamos o que temos como direito e privilégio por estarmos em Cristo. Revelações em linha com a palavra. Na última igreja que eu pastoreei em 1949, passei muito tempo em oração e busquei muito Deus. Em qualquer oportunidade que eu tinha, fazia essas orações de Efésios e Filipenses repetidamente por mim mesmo. As Escrituras foram dadas pelo Espírito Santo, então nunca perdem sua inspiração e seu poder.
O Espírito Santo, escrevendo através de Paulo, quer que você, como crente, ore para que os olhos do seu entendimento sejam esclarecidos. A palavra esclarecido significa iluminado ou inundado com luz. Em determinada tradução, a Bíblia diz para orarmos a fim de que os olhos do nosso coração sejam inundados com luz. Vê Mateus 6. Depois de fazer essas orações por meses, certo dia eu estava orando no altar e o Senhor falou comigo: eu vou dar a você revelações e visões. Isso veio como resultado de fazer essas orações por mim mesmo milhares de vezes. A revelação da palavra de Deus começou a vir para mim e continuou vindo. Estou falando de revelações em linha com a palavra. Finalmente eu disse para minha esposa: afinal, o que eu estive pregando? Permaneci no ministério por 14 anos, mas em 6 meses fazendo essas orações por mim mesmo, eu recebi tanta revelação da palavra de Deus que parecia que eu era uma nova pessoa. É sobre isso que Efésios 1 está falando: discernimento do conhecimento de Jesus e entendimento do conhecimento da sua palavra. Foi no inverno de 1947 e 1948 que o entendimento em linha com a palavra de Deus começou a vir para mim pelo Espírito Santo. Então, nos anos de 1950, as visões começaram a vir. De 1950 a 1959, o Senhor Jesus apareceu para mim em 8 ocasiões diferentes. 3 dessas 8 vezes ele conversou comigo por 1h30 e me trouxe mais revelações da palavra de Deus. Uma revelação que o Espírito de Deus trouxe para mim foi que os crentes têm autoridade em Cristo sobre Satanás. De fato, na visão de 1952, quando Jesus falou comigo por 1h30, recebi o entendimento sobre demônios e espíritos malignos. Esse entendimento veio depois de fazer essas orações para que os olhos do meu entendimento fossem iluminados. Jesus Cristo, cabeça da igreja, me trouxe verdades bíblicas nessa visão para que os crentes pudessem ser esclarecidos sobre as armadilhas e estratégias de Satanás, a fim de que não caiam em erro. Os crentes têm sido ignorantes sobre os planos de Satanás, então ele tem conseguido tomar vantagem sobre eles. Mas o Espírito Santo quer que os crentes tenham a sabedoria e a revelação do conhecimento de Jesus e da sua palavra, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, a fim de conhecerem sua autoridade em Cristo. Deus quer que os crentes saibam que não estão mais sujeitos a Satanás, porque foram libertos do seu domínio e da sua autoridade. Colossenses 1,13. Deus quer que o corpo de Cristo saiba que não somos uma igreja derrotada, nós somos uma igreja triunfante. Devemos reinar em vida através de Cristo Jesus, porque temos uma posição de autoridade sobre o diabo. Quando os olhos do nosso entendimento são iluminados, podemos permanecer em nosso lugar de autoridade como igreja triunfante sobre a terra. A autoridade de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério público, ele imediatamente entrou em contato com forças demoníacas e espíritos malignos. Demônios e espíritos malignos têm forjado o mal sem impedimento através dos séculos. Satanás e suas hostes têm governado o reino do espírito e prendido homens na escravidão da morte espiritual. Ninguém tinha autoridade para destronar Satanás e suas hostes, ou para reinar sobre eles, ou ao menos para desafiar sua autoridade ou reinado sobre a terra. Por exemplo, no Antigo Testamento nós não vemos pessoas expulsando espíritos malignos de ninguém, ou tomando autoridade sobre o diabo, porque debaixo da antiga aliança ninguém tinha qualquer autoridade sobre o diabo ou espíritos malignos. Mas quando Jesus entrou em cena em sua vida terrena, foi diferente. Os espíritos malignos e os homens instantaneamente reconheceram sua autoridade enquanto ele andava por esta terra. Depois entraram em Cafarnaum, Jesus e seus discípulos. E logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1, do 21 ao 24, com o grifo nosso. Por todo o Novo Testamento, nós vemos que os demônios e os espíritos malignos instantaneamente conheciam e reconheciam Jesus. Aqui em Marcos, o espírito imundo não somente sabia quem Jesus era, mas também reconheceu a autoridade de Jesus. Até mesmo os escribas, fariseus e o povo que estava na sinagoga reconheceram a autoridade de Jesus.
Eles se maravilharam e ficaram atônitos porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas ensinavam. Ambos homens e demônios reconheceram a autoridade de Jesus e inclinavam-se diante dela. Os demônios temiam Jesus porque ele provou ser o mestre sobre o diabo. Mesmo no primeiro encontro relatado que Jesus teve com o diabo, ele provou ser triunfante sobre Satanás. Vitória de Jesus sobre Satanás. O primeiro encontro registrado que Jesus teve com o diabo aconteceu depois de ele ser batizado por João no Rio Jordão. Logo depois de Jesus ser batizado, a Bíblia diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1 com um grifo nosso. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o Espírito Santo só nos guia para o que é bom, para lugares tranquilos, onde as coisas nunca são complexas, mas nem sempre é verdade. À medida que crescemos e nos tornamos maduros em Cristo, nós descobrimos que às vezes é nos lugares difíceis onde nós crescemos mais em Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas graças a Deus, mesmo em sua tentação, Jesus provou ser mestre sobre o diabo. Jesus venceu Satanás nesse encontro com a palavra de Deus. 3 vezes Jesus derrotou Satanás com as palavras: está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4, versículo 7, versículo 10, Lucas capítulo 4, versículo 4, versículo 8 e versículo 12. Jesus não batalhou com Satanás, ele simplesmente permaneceu na sua posição e venceu Satanás apenas com a palavra. Enquanto Jesus andava por esta terra, desde o dia da sua tentação, quando foi guiado pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo, até o dia que deliberadamente se rendeu à vontade de Deus na cruz, Jesus derrotou Satanás em todos os encontros. A vitória total e completa de Jesus sobre Satanás é claramente mostrada ao longo de toda a palavra de Deus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, morte espiritual, a saber, o diabo. Hebreus 2:14, grifo nós. Desde então, os filhos são coparticipantes da carne e do sangue. Ele também participou da mesma forma para que, através da morte, pudesse levar a nada o que tinha o poder da morte. Isto é o diabo. Hebreus 2:14 na tradução livre. A versão da Bíblia King James diz que Jesus destruiu Satanás, quem tinha o poder da morte, morte espiritual ou separação de Deus. Isso não significa que Jesus destruiu Satanás no sentido de ele não existir mais. O significado é um pouco mais claro na Bíblia American Standard Version. Ela diz que Jesus reduziu Satanás a nada. Em outras palavras, Jesus venceu Satanás e o despiu de seu poder e de sua autoridade. Quando Hebreus 2:14 diz que Jesus destruiu Satanás, que tinha o poder da morte, a Bíblia não está falando de morte física. A morte física será finalmente vencida, 1 Coríntios 15:54. Mas até que isso aconteça, as pessoas ainda morrerão fisicamente. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual, João 5:24, Efésios 2:21, ou separação de Deus. Segundo, a morte física, Filipenses 1:20 e 21. Terceiro, a segunda morte, que é a eterna separação de Deus e ser lançado eternamente no lago que queima com fogo e enxofre, Apocalipse 20, do 13 ao 15. Hebreus 2:14 está falando sobre a morte espiritual. Está falando que Jesus destruiu a autoridade de Satanás, que tinha o poder sobre a morte espiritual, ou a eterna separação de Deus. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nunca devem temer o Senhor da morte ou serem eternamente separados de Deus. Olhando outras traduções de Hebreus 2:14, temos mais esclarecimentos sobre o triunfo de Jesus sobre Satanás. Por exemplo, a tradução de Moffat diz: ao morrer, ele pôde esmagar aquele que detinha o poder da morte, o diabo. A tradução de Connie Beer diz que Jesus destruiu a autoridade do Senhor da morte e nos permitiu ser participantes da vitória de Jesus sobre ele.
A American Standard Version diz que nós somos coparticipantes na vitória de Jesus sobre o diabo. Nós não somos apenas participantes, mas somos coparticipantes da vitória de Jesus sobre Satanás. Isso significa que somos coparticipantes do poder de ressurreição de Deus. E agora, Deus está nos pedindo que compartilhemos com Ele a propagação da mensagem da vitória de Jesus, para que aqueles que estão presos por Satanás possam ser libertos do seu cativeiro. Outra passagem no livro de Apocalipse não somente nos mostra a vitória completa de Jesus sobre Satanás, o Senhor da morte, mas também mostra que Jesus tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno não estão mais sob a jurisdição de Satanás. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E eu estava morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte, morte espiritual, e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18, grifo nosso. Quando Jesus venceu Satanás em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, ele o destituiu de toda a autoridade sobre a morte espiritual. Jesus agora tem as chaves do inferno e da morte espiritual. Apocalipse 1:18. Em outras palavras, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é redimido do domínio de Satanás, que tinha o poder da morte espiritual. Os crentes são redimidos da morte espiritual e não são separados de Deus quando morrem. Eles estarão com Deus para sempre. 2 Coríntios 5, 6 e 8. Nós também podemos ver a vitória de Jesus sobre Satanás em Colossenses 2,15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Colossenses 2,15. A frase despojando os principados e potestades não é tão nítida para nós. É claro, os principados e as potestades que Jesus despojou se referem aos seres satânicos. Veja outras traduções de Colossenses 2,15 para termos uma compreensão melhor do que Jesus fez quando despojou principados e potestades. Ele, Jesus, desarmou os principados e as potestades que lutaram contra ele. Colossenses 2,15, tradução de Connie Beer, grifo nosso. Ele, Jesus, os expôs, destruiu, esvaziou e derrotou no seu glorioso ato final de triunfo. Tradução livre de Phillips, grifo nosso. Colossenses 2,15 nos diz que Satanás e suas hostes malignas foram despojados, desarmados, destituídos do seu poder, expostos, destruídos, esvaziados e derrotados pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus fez uma exibição pública da sua completa derrota. Esse versículo também nos mostra a derrota eterna de Satanás. Quando nós entendemos como a palavra despojado era usada nos tempos bíblicos, temos uma imagem mais clara da vitória completa de Jesus sobre os poderes das trevas quando ele foi ressuscitado dos mortos. Nos dias da Bíblia, quando um rei lutava contra outro rei e o derrotava na batalha, significava que o rei derrotado tinha sido despojado. O vitorioso desfilava pela cidade com o rei capturado e outros prisioneiros importantes como um prêmio de triunfo. Os vitoriosos faziam show com os inimigos derrotados, exibindo em público sua completa ruína diante de todos. A Bíblia diz que Jesus fez isso com Satanás. Jesus despojou Satanás, exibindo publicamente seu triunfo e a derrota de Satanás diante de 3 mundos, céu, terra e inferno. Filipenses 2, 9 e 10. Ele desarmou e despojou Satanás da sua autoridade e pegou dele as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Através disso, despojou Satanás de sua autoridade sobre a morte espiritual, eterna separação de Deus. Outra tradução para Colossenses 2,15 diz: anulando os principados e as potestades, ele fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles na cruz. Anular significa reduzir a nada. Jesus reduziu os principados e as potestades a nada. Ele os despojou completamente da sua autoridade. 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, anular, reduzir a nada as obras do diabo. Grifo nosso.
A razão pela qual Jesus veio a esta terra foi para anular as obras do diabo e o reduzir a nada.